O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Santo Irineu é um padre da igreja. O termo padre da igreja é um termo técnico, é um termo utilizado para aqueles que sistematizaram a nossa fé, e que exerceram a paternidade para a igreja, tendo santidade de vida, ortodoxia, num dado período da história. Então, Santo Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Então, vocês podem imaginar que Santo Irineu, ele bebeu da fonte, porque foi discípulo de um discípulo do apóstolo. Então, São João teve como discípulo São Policarpo, que teve como discípulo Santo Irineu. E Santo Irineu, para fazer jus ao seu nome, Irene, em grego, significa paz. Então, Santo Irineu, ele se empenhou em pacificar a igreja, para que a igreja fosse para que houvesse a concórdia na igreja. Mas Santo Irineu, ele queria a paz, mas não o pacifismo. O que é um pacifista? Um pacifista é alguém que quer a paz a todo custo, de modo que ele sacrifica até os próprios princípios, até os valores mais altos, para que haja paz. Porque o que importa é que estejamos em paz. E Santo Irineu não era um pacifista, porque ele queria a paz, mas a paz na verdadeira fé, na única fé, na verdade, e não a paz na mentira. Então ele combateu as heresias, ele escreveu várias obras, a mais conhecida, com certeza, foi contra os hereges, que ele escreveu em grego e logo foi traduzido para o latim. Tão relevante foi essa sua obra. E ele combateu principalmente uma heresia que não era, digamos, uma seita. Ele combateu o gnosticismo. O gnosticismo era uma tendência no cristianismo, de interpretar Cristo, de interpretar o cristianismo a partir dos seus pressupostos, dos pressupostos dos gnósticos, e não a partir da fé recebida dos apóstolos. Então, os gnósticos eram aqueles que se diziam sábios e eram muitas vezes homens intelectuais. Comparados aos cristãos, eles eram intelectuais, eles eram muito inteligentes, já que os cristãos, muitos, eram homens e mulheres simples, inclusive os bispos. Não eram homens letrados, mas eles tinham a fé. Mas o que é que os gnósticos diziam? Gnósticos estes, que São João Evangelista já combatera, já tinha combatido. Nós iremos encontrar no Novo Testamento embates
de São João e até mesmo de São Paulo contra esses gnósticos que queriam interpretar todo o cristianismo a partir das suas ideias, a partir da sua iluminação, e não a partir daquilo que Jesus Cristo tinha dito aos apóstolos e daquilo que os apóstolos, sob a iluminação do Espírito Santo, tinham compreendido e transmitido. Então, vocês podem imaginar aqui a soberba desses gnósticos que achavam que podiam interpretar a fé pela sua cabeça. Então, eles diziam assim: os cristãos, os bispos, esses ignorantes, a igreja, ela tem a pistis, tem a fé, essa superstição. Nós temos a gnose, nós temos o conhecimento. Então, a igreja poderia dizer uma coisa, mas esses, e que às vezes se diziam cristãos, eles diziam, mas Cristo quis dizer isso com isso que ele disse. Então eles davam uma interpretação totalmente desvinculada e desligada daquilo que a igreja ensinava. E queriam isso dizer com autoridade, porque eles tinham a sabedoria, eles eram os sábios, os iluminados, eles possuíam o conhecimento. Esses cristãos, eles têm apenas superstição. Vocês percebem que eu estou falando de uma heresia do 1º século, do 2º século, mas tirando algumas diferenças, porque essa heresia no 1º século, no 2º século, tinha um caráter místico, religioso, nós iremos encontrar esta mesma tendência hoje, não mais com caráter místico e religioso, mas a mesma tendência hoje em dia de pessoas que se dizem imbuídas de um conhecimento e que elas sabem o que Cristo quis dizer com aquilo que ensinou. E elas sabem o que é o verdadeiro cristianismo, de modo que elas são capazes, essas pessoas muitas vezes são teólogos, às vezes até ministros ordenados, pessoas que se dizem de igreja, mas que atentam com os seus ensinamentos àquilo no qual a igreja sempre acreditou e que a igreja sempre ensinou. Então, não, isso não é pecado. E aí, eles constroem todo um argumento a partir dos seus pressupostos loucos e apresentam uma sabedoria humana para contradizer e derrubar aquilo no qual a igreja sempre acreditou. Então existe muito esta tendência hoje em dia, de você pegar algo que há mais de 2000 anos a igreja crê como uma verdade, por exemplo, a presença real, verdadeira de Cristo na Eucaristia, o caráter sacrificial da Santa Missa, que é um sacrifício, e aí vem um iluminado e apresenta a Santa Missa, segundo a sua cabeça, como algo totalmente desligado daquilo que a igreja sempre ensinou. A fé da igreja no perdão dos pecados que acontece no sacramento da confissão. A impossibilidade de uma pessoa em pecado mortal receber a Eucaristia. E aí vem um gnóstico, alguém iluminado por Lúcifer, porque não é iluminado pela fé, não é iluminado pelo Espírito Santo, vem dizer, não, mas a Eucaristia, ela deve ser recebida por todos, porque Cristo veio para os pecadores. É verdade, e a igreja isso sempre disse, mas isso significa que o Senhor é salvação para todos nós e quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade
e de que todos nós nos preparemos para receber a Eucaristia, para que ela produza frutos de santidade em mim, e não para que nós recebamos a Eucaristia de qualquer jeito, porque será para o nosso dano, não para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Então nós iremos encontrar pessoas que, imagine um ensinamento bimilenar de que o sexo vivido fora do casamento, ele é pecado, que o assassinato de um inocente é pecado, principalmente, mais ainda, o assassinato de um inocente na barriga da sua mãe é pecado em todas e quaisquer circunstâncias, que a prática sexual entre dois homens e duas mulheres é um pecado terrível. Mas aí vem o homem gnóstico e ele quer subverter, ele quer mudar esta ordem, porque ele sabe o que é o verdadeiro cristianismo, ele conhece quem é verdadeiramente Cristo e o que ele ensinou, mas ele sabe a partir de quê? Porque nós, cristãos católicos, sabemos, porque existe uma ligação ininterrupta, existe uma cadeia, né? Uma ligação entre os bispos, de uma maneira particular, entre os papas até São Pedro. Existe uma lógica, porque nós transmitimos aquilo que nós recebemos e que há mais de 2000 anos recebemos. Então, nós não pregamos a partir de nós mesmos, de uma interpretação pessoal. Isto é, eu leio a Bíblia, eu sou iluminado e aí eu a interpreto livre e pessoalmente. Neste sentido, os protestantes, eles são gnósticos, porque eles acham que eles podem livre e pessoalmente interpretar a Sagrada Escritura, e nós católicos dizemos que nós interpretamos a Sagrada Escritura ad lumen fidei in medio ecclesiae, à luz da fé na igreja. Aquilo que a igreja sempre interpretou, aquilo que a igreja sempre creu, nós interpretamos e cremos, não é algo da nossa cabeça. Pois bem, só para mostrar aqui que esta heresia combatida por Santo Irineu, ela ainda está presente com outra roupagem, mas ela está presente ainda na igreja nos tempos atuais. Pois bem, então esta heresia de então dizia isso, que o verdadeiro conhecimento de Cristo, do ensinamento de Cristo, possuíam eles. Então, diziam eles, como a matéria é má, e nós sabemos que a matéria é má, porque para eles, quem criou a matéria tinha sido um Deus mau. Então, tudo que era material era mau. Como a matéria é má, é impossível que Deus tenha se feito homem. São João vai dizer, né? O verbo se fez carne, se fez homem. Ele assumiu verdadeiramente a nossa natureza. O gnóstico, docetista, né? Que diz que o dokel significa aparente. Então, o docetista vai dizer que o corpo de Cristo era aparente, não era verdadeiro. Ele não assumiu verdadeiramente a nossa natureza. Ele não sofreu verdadeiramente por nós. E muito menos ele não morreu verdadeiramente por nós. Foi tudo faz de contas. Foi tudo uma aparência. Foi tudo por assim parecer, mas não era de fato. Mas o que não foi verdadeiramente assumido, não foi redimido. Se Cristo não assumiu verdadeiramente a nossa natureza, Ele não redimiu verdadeiramente a nossa natureza, e nós estamos nos nossos pecados ainda. Então, e se Cristo verdadeiramente não sofreu, que exemplo Ele nos deixou a seguir? Nenhum, porque Ele não sofreu. Então, os místicos que falam, né? E todo cristão, imbuído dessa mística, pode e deve dizer que quando nós sofremos, nós completamos em nós o que falta em nós da paixão de Cristo. Nós nos unimos a Cristo sofredor. O gnóstico vai dizer, bobinho,
Cristo não sofreu, você não se une a Ele coisíssima nenhuma. Ele não sofreu nada. Então vocês percebem que é algo totalmente contrário àquilo que a igreja sempre ensinou e que a tradição sempre nos apresentou e os santos sempre acreditaram. Os mártires sabiam que eles se configuravam, eles se uniam a Cristo quando eles sofriam na sua própria carne, porque assim também Cristo sofreu. Então, São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 ao 27, ele vai dizer, contrapondo a esses gnósticos, ele vai dizer, onde está o sábio? Lembra-se que eles se diziam sábios, porque eles eram mesmo homens cultos, intelectualmente falando. Os cristãos eram homens simples, homens e mulheres simples. Então São Paulo diz, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o argumentador deste mundo? Acaso Deus não declarou por loucura a sabedoria deste mundo? São Paulo vai dizer, aqueles que são sábios, segundo este mundo, são loucos. E a sabedoria de Deus, que é tida como loucura, é mais sábia do que aqueles que se dizem sábios neste mundo. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque aquilo que os homens dizem que é loucura, é a verdadeira sabedoria, é a força de Deus. Então, quem aqui não já ouviu algo semelhante quando você demonstra a sua fé? Alguém vai dizer o que? Você é louco, você é um desequilibrado, você é um exagerado, você é um fundamentalista. Não precisa de tudo isso, entendeu? Você não sabe o que Cristo de verdade quis dizer com isso. Então, nos acusam de desequilibrados, de loucura, de loucos. Por quê? Porque eles se acham detentores da verdadeira compreensão do que seja o cristianismo, Cristo e o seu ensinamento. Então continua São Paulo, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isto é, aquilo que os homens dizem que é loucura, é mais sábio do que eles. E aquilo que os homens dizem que é fraqueza, que é desequilíbrio, é mais forte do que os homens. São Paulo aqui estava contrapondo esses gnósticos que acusavam os cristãos de loucos, ignorantes, insensatos, desequilibrados. Se vocês pegarem as cartas de São João, vocês vão encontrar várias dessas passagens. Porque, lembremos-nos, os gnósticos contra os quais Santo Irineu estava lutando. E por causa destes que ele morreu. Morreu à espada. Por quê? Porque ele defendeu a verdadeira fé. E estes que odiavam a verdadeira fé, o mataram, já que não conseguiam calá-lo. Então, São João vai dizer, segunda carta de São João, versículo 7, porque tem apenas um capítulo, né? Então, segunda carta de São João, versículo 7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam que Jesus Cristo se encarnou. Está falando aqui desses gnósticos que dizem que Jesus Cristo não se encarnou. E nós iremos encontrar outras passagens. Por exemplo, 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Pegar aqui a partir do versículo 2. Todo espírito, toda pessoa, todo espírito que proclama que Jesus se encarnou é de Deus. E todo espírito que não proclama que Jesus se encarnou não é de Deus. Quem negar isso não é de Deus. E aí, assim, nós daremos aqui, não dá para se estender muito, dá mais um passo. Os gnósticos diziam, consequentemente, que nós também não tínhamos obrigação nenhuma de amar ninguém. Porque a salvação, diziam eles, se alcança pelo conhecimento. Quando você sabe o que é certo,
quando você tem uma fé reta, você se salva, independentemente da sua prática. E cuidado, meus santos, este é um perigo que não está muito distante de nós. Isto é, você diz, eu sou católico, eu não sou daquela heresia tal. E aí você diz, eu não vou dizer aquelas duas letrinhas que resumem, porque senão vai dar um problema na internet, misericórdia. Então eu não sou daquela heresia, eu sou tradição, entendeu? Eu sou da igreja. Ok, graças a Deus, muito bem, você tem uma fé reta, você crê direitinho no que é a igreja. Só que você ama o irmão? Você, por amor a Deus, você tem feito o bem aos irmãos? Ou você acha que simplesmente porque você tem uma fé clara, intelectualmente reta, mas uma prática desastrosa e desgraçada, você vai para o céu? Não, você sabe direitinho, você crê na missa como sacrifício, você reza em latim, você sabe o credo niceno-constantino-politano de cor, você pede bênção aos padres, você tem uma fé tradicional, mas você é um demônio na sua prática de vida. Você acha que isso salvará você? Não salvará. Não salvará. E é isso o que São João vai dizer. Olha, quem diz que conhece a Deus, ele está falando com os gnósticos, mas não observa os mandamentos de Deus, que é amá-lo e amar o próximo, é um mentiroso. Não vai para o céu, vai para o inferno do mesmo jeito que os hereges, se não se converterem da sua heresia. Porque não é apenas ter uma fé reta e clara, mas procurar ter uma vida reta e clara. Não apenas crer de uma maneira correta, mas viver de acordo com aquela fé que eu tenho. Porque se eu simplesmente sei o que Deus quer e o que Deus ensina, mas não vivo o que Deus quer e o que Deus ensina, isso não me levará ao céu. Então vai dizer São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos 3º e 4º. João, capítulo 2, versículos 3º e 4º. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Está dizendo aqui para os gnósticos. Vocês dizem que vocês conhecem a Deus? Pois bem, nós só conhecemos Deus de verdade se nós guardamos os seus mandamentos. Quem diz, aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Que os gnósticos diziam, não precisa amar o próximo, você precisa apenas conhecer Deus. Então percebe que aqui é aquela fé, aqui estou falando de uma maneira depreciativa, isso é um desequilíbrio, é uma fé aparentemente, que quem está ligado a Deus, se estiver verdadeiramente ligado a Deus, vai se ligar aos irmãos, mas é aquele que aparentemente reza, que aparentemente está ligado a Deus, que é aparentemente espiritual, mas é o Satanás com os irmãos, fala mal dos irmãos, calunia os irmãos, deseja mal os irmãos, não ajuda ninguém, mas ele reza, ele vai à igreja, ele é muito espiritual, ele faz promessas, ele conhece direitinho a fé, ele estuda. Percebe que isso aqui não está sendo verdadeiro, que se essa ligação com Deus estivesse sendo verdadeira, necessariamente seria verdadeira também uma prática de vida conforme a vontade de nosso Senhor. E por último, para terminar, 1 João, capítulo 3, versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras, não amemos apenas com palavras nem com a língua, mas amemos por atos e verdade. Amemos de verdade, não apenas num palavrório, não apenas num discurso, não creiamos apenas no palavrório, no discurso,
mas creiamos de fato. E o que é crer de verdade? É observar os mandamentos de Deus. Este que assim faz, constrói a sua casa sobre a rocha, porque ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.